Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar início ao estudo da civilização egípcia, né? Os antigos egípcios, eles criaram uma civilização fascinante em meio ao deserto, né? Então, assim, o fascínio, né, que o Egito exerce sobre a humanidade com suas pirâmides, deuses, faraós, múmias e hieróglifos, né? Não é um fenômeno recente, certo? Então, assim, é uma civilização antiga, mas que continua ditando modas, né? Mesmo há seis milênios depois, né? Isso então, prossegue influenciando aspectos diversos, né, da vida contemporânea, seja na arquitetura, nas artes, no espiritualismo, né, isso, na ciência, na filosofia, enfim. Então, é uma civilização realmente fascinante. E vamos lá ao estudo, né, dessa civilização. Bom, o Egito é uma dádiva do Nilo. O Nilo é o rio, né, que corta todo o Egito, certo? Nós temos aqui no mapa ao lado, vocês podem observar todo o curso do rio Nilo, né, até o seu delta, onde ele deságua, certo? Então veja que ele corta, né, o Egito de norte a sul, certo? Então, nós temos uma outra imagem aí, e o Egito está no continente africano, e há 5.000 anos antes de Cristo, os habitantes das aldeias próximas ao rio Nilo aproveitaram os períodos das cheias para desenvolver a agricultura, né? Então lá eles cultivavam o trigo, o centeio, a cevada, legumes, frutas, linho, algodão, o papiro, né, que era utilizado na fabricação de papel. E com tudo isso era possível graças às cheias, né, do rio Nilo, graças ao aproveitamento, né, da água desse rio. Então, por isso que se diz que o Egito é uma dádiva do Nilo. Vamos ver aqui como eles faziam proveito das cheias, né, do rio Nilo. Então, nós temos aqui de junho a novembro era o período das chuvas, né, e cheias do rio Nilo. De novembro, a partir de novembro, as águas elas começavam a baixar e a terra ficava coberta de humus. O humus, gente, é uma espécie adubo, de adubo natural, né? Então essas águas baixavam, certo? E ficava totalmente coberta de humus, que eram restos de plantas, né, e de animais depositados ali sobre o solo, né? Bom, depois vinha o período da semeadura, certo? Nós temos uma imagem aí, eles fazendo preparo da terra, né? Também semeando. E de abril a junho era justamente o período, a época da colheita. Então, nessa outra imagem, nessa última imagem, dá para ver direitinho como ocorria, né? Então, veja, esse primeiro momento, que é essa primeira ilustração aí de cima, é justamente o período das cheias, certo? Então, eles esperavam a água do rio baixar, e aí naquela parte mais alta, onde a água ficou por um tempo e depois recuou, naquela parte onde ficava o humus, era onde eles plantavam, né? Faziam toda o plantio. E depois vinha a estação das colheitas, né?
que seria até o mês de junho, até meados mesmo de julho, certo? Então, os habitantes dessas aldeias, certo? Eles se organizaram em nomos, ok? Que nós vamos ver agora detalhadamente, certo? Então, é o seguinte: no Império Egípcio, certo? Nas aldeias, haviam disputas por terras férteis, né? E essas disputas, as disputas por terras férteis e poder levaram a alianças e também guerras, né, entre chefes. Então, os vencedores, eles passaram a governar um território, certo? Um território maior e com mais pessoas, que eram justamente os nomos. Então, os administradores dos nomos eram chamados de nomarcas, certo? E aí, as disputas entre estes nomarcas deram origem a dois grandes reinos, que foi o reino do Alto Egito, localizado ao sul, e também do Baixo Egito, né, localizado no norte. Aí, por volta de 3100 a.C., o rei Menés do Alto Egito é, conquistou o Baixo Egito, unificando assim os dois reinos. Aqui nessa foto vocês podem observar, né, como estava dividido alto, né, em Alto e Baixo Egito, ok? Então, Menés ele se tornou então o primeiro faraó, né? O faraó que era o nome dado ao rei, né? Entre os egípcios, ele era chamado de faraó. Então, e ele foi também o fundador da primeira dinastia, certo? Dinastia, gente, é uma sucessão de reis, né? Pertencentes a uma mesma família. Bom, então nascia aí o Império Egípcio, né? Com a capital na cidade de Tinis, né? E depois substituída também por Mênfis, certo? Que hoje é a atual Cairo. Bom, então, nessa foto de baixo, vocês podem observar aí como era o formato da coroa do Baixo Egito e a coroa do Alto Egito. E também depois como ficou o formato dessa coroa após, né, a unificação do Alto e do Baixo Egito, ok? Então vejamos, a história política do Império ela pode ser dividida em três períodos. Então nós vamos ver aqui o Antigo Império, o Médio e o Novo Império. No Antigo Império, gente, o Antigo Império ocorreu por cerca de 2680 a 2180 antes de Cristo, né? Então, um período de certa estabilidade política, certo? E de progresso também, progresso econômico. No Médio Império, que vai acontecer, que ocorreu, né, de 2040 a 1780, né, mais ou menos antes de Cristo, é o período em que os egípcios eles expandiram seu território, né, em direção ao sul e intensificaram seu comércio, certo? Com a Núbia, que era uma região habitada por povos negros, né, e rica em minérios. Então, entre os quais o ouro, né, principalmente. Então, apesar da prosperidade material, o Egito ele se enfraqueceu por causa de disputas pelo poder, né, entre os povos egípcios.
Então, se aproveitando dessa fraqueza, né, dessa disputa entre eles, os Ixos, que era um povo originário lá da Ásia Central, eles atravessaram o deserto e invadiram o Egito e permaneceram lá por mais ou menos 170 anos. Vamos ver aqui o Novo Império. Bom, o Novo Império ele ocorreu entre 1580 e 1070 antes de Cristo, certo? E ele esse período ele inicia-se com a expulsão dos Ixos, certo? Então, os faraós do Novo Império, eles organizaram um poderoso exército, né, com cavalaria e carros de combate. E depois de conquistar o reino de Cush, né, que ocuparam a Síria, a Fenícia, a Palestina, e se estendeu também todo esse domínio egípcio até o rio Eufrates, na Mesopotâmia, certo? Vamos ver como a sociedade egípcia estava organizada. Nós vamos ter aqui no topo, né, o faraó, certo? O faraó, gente, lá no Egito, lá no Egito, desde o mais humilde camponês até o mais poderoso, né, que era o faraó, eles acreditavam na existência de uma vida após a morte. Então, muitos faraós, eles ordenaram a construção de túmulos imensos, né, que eram as pirâmides. Então, para o faraó mandar erguer uma pirâmide, era uma forma de garantir sua, vamos dizer assim, sua casa da eternidade, né? Então era o local onde esperava continuar desfrutando, né, dos prazeres terrenos. Para os egípcios, o faraó era mais do que um ser de origem divina, né? Ele era o próprio Deus. Então, ele era o governante máximo, certo? O comandante militar e o juiz supremo do Egito. E, além disso, ele era considerado dono de todas as terras egípcias. Então, por isso ele recebia impostos, né? E esses impostos eram pagos com produto e ele acumulava, assim, muitas riquezas, né? Então, o faraó, eles construíam para si túmulos magníficos, né? Como, por exemplo, as pirâmides de Quéops, Quefre e Miquerinos, né? Que foram edificadas por faraós do Antigo Império mesmo, né? Que tinham esses nomes e eram parentes também entre si. Bom, depois do faraó vêm os altos funcionários e sacerdotes, que também eram pessoas ricas, né? Os altos funcionários do governo eram quem? O vizir, os escribas e esses sacerdotes, né? Então, o vizir, ele era uma autoridade, né? Grande também, assim, depois do faraó, ele era a maior autoridade. Ele comandava a polícia, né? A justiça, a arrecadação de impostos em todo o império, né? Todo o exército, né? Eu usei a palavra polícia, mas era o exército, tudo era ele que comandava. Os escribas, eles também ocupavam uma posição de destaque, certo? E trabalhavam para o Estado, né? Para os templos religiosos e para o exército. Já os sacerdotes, eles executavam os serviços religiosos, né? E administravam também os templos, que geralmente eles eram muito ricos justamente graças às oferendas feitas pela população, né? Então, com isso, eles enriqueciam muito. Vamos ter também os artesãos, comerciantes
e militares, certo? Esses artesãos, eles eles eram carpinteiros, ferreiros, joalheiros, né, principalmente. Então, eram bastante conhecidos, né, no mundo antigo. Assim, com a madeira, eles faziam brinquedos, móveis, barcos, com o adobe, né, que é o tijolo que nós conhecemos aqui, o adobe de areia, né? Eles construíam casas, palácios, certo? E eles faziam adobe também de pedra, né? É, então eles construíam, né, casas, palácios, e com o ferro eles confeccionavam armas, instrumentos de trabalho, carros de guerra, né? E o papiro era bastante utilizado era utilizado na fabricação do papel, né? Mas também eles faziam uma variedade de outros objetos, né? Faziam joias, ornamentos, certo? Então é isso. Os comerciantes era o seguinte: nos períodos de maior prosperidade, como por exemplo no Novo Império, o comércio interno e externo cresceu muito, certo? Possibilitando o aumento da riqueza dos comerciantes. Então, eles eram homens ricos, certo? Com as guerras de conquistas, também durante o Novo Império, os militares do Egito Antigo também conseguiram riqueza e prestígio, né? Muitos deles até lutavam em troca de terras ou de partes dos saques realizados durante essas guerras, eles enriqueciam com isso, né? Eles obtinham parte desses saques. Bom, e aí estão eles, né, os militares, e vamos agora para os camponeses e escravos, né? Os camponeses, gente, é, chamados no Egito Antigo de felás, né? Eles constituíam a maioria da população e tinham uma vida muito difícil, né? Nas propriedades agrícolas, eles faziam todo tipo de serviço, né? Eles aravam, plantavam, colhiam, abriam canais, construíam, consertavam, né? E em troca recebiam apenas uma pequena parte, né, do que plantavam, certo? E ainda tinham que pagar impostos, né, desse produto que ficava com eles, né? Eles ainda pagavam impostos. Bom, vejamos aqui os escravos, né? Os escravos, gente, eles tinham uma vida muito, muito difícil. Os serviços mais pesados, na verdade, ficava por conta dos escravos, né? Eles eram obrigados a trabalhar em obras do governo, abriam estradas, né? Faziam limpeza de canais, transportavam pedras, né? Usadas na construção de túmulos, de templos, de palácios. Então, assim, os escravos, eles eram geralmente prisioneiros de guerra, né? E faziam os trabalhos mais pesados e perigosos, certo? Em minas, pedreiras e, como nós já falamos, em grandes obras públicas. Bom, por fim, nós vamos falar um pouco da religiosidade egípcia. Os egípcios, gente, eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, certo? Entre os mais conhecidos estavam Amon-Ra, criador do universo, né, de todos os deuses, Osíris, deus da vida após a morte, Ísis, irmã e esposa de Osíris, e Horus, né, o filho deles.
Então, os seus deuses eram representados com forma humana, como vocês observam nessa imagem aí abaixo, como Osíris, né, com forma humana e animal, Horus, que tinha corpo de homem, cabeça de falcão, né, como vocês observam, ou somente também a forma animal, né, como Anubis. Bom, os egípcios, eles acreditavam na existência de uma vida após a morte, né? E que toda pessoa ao morrer era julgada no tribunal de Osíris, né? Então, por conta dessa crença, né, na vida após a morte, eles desenvolveram a técnica de mumificação, certo? Então, eles mumificavam os corpos, né? Então a múmia era colocada, né, num sarcófago, certo? E este sarcófago era posto em uma urna, né, funerária, certo? E conduzido até o túmulo, que no caso seriam as pirâmides, né? Então, lá eles costumavam se deixar também vários objetos, como joias, armas, alimentos, que posteriormente, segundo acreditavam os egípcios, né, teriam grande utilidade para o morto, certo? Então, eles acreditavam piamente nessa vida após a morte que eles viveriam ali naquele tempo, né? Seria uma casa para a eternidade. Então, nós temos aqui, pessoal, a tumba de Tutancâmon, né? Então, vocês podem observar, certo? Aí no túmulo, né, do faraó Tutancâmon, né, como exemplo, havia um aposento repleto de objetos de luxo, né, muitos deles feitos de ouro, como cadeiras, carros, armas, barcos, armários, poltronas, bastões, colares, estátuas, aparelhos de mesa, objetos pessoais, enfim, né? Havia toda uma mobília, né? Sua mobília era composta por mais de 5.000 objetos. Então, a tumba de Tutancâmon, né? E o tesouro nela contido foram encontrados intactos, né? No ano de 1922 por um arqueólogo inglês, certo? Então, ele nos conta que é, o dia mais emocionante, né? Foi quando, ao abrir a porta da câmara mortuária, avistou 3 sarcófagos, né? Representando Tutancâmon. Então, um dentro do ouro, mostrando o belo rosto do faraó, o mais interior era de ouro puro e no último estava a múmia do faraó, né? Coberta por uma máscara de ouro e lápis, né? E lápis, como vocês podem observar aí, certo? Essa última imagem. Então, trata-se de um material assim de quase marinho, né? Usado para fazer ornamentos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, certo? Na próxima aula nós voltaremos com o reino de Kush, ok? Um grande abraço, certo? E até a próxima.